Olá, eu sou o Daniel Carvalho da Construtiva e acabamos de chegar na nossa aula de número 4. A gente vai falar sobre a organização do seu escritório de arquitetura, engenharia ou design. Fica ligado nesse vídeo. Bom, pessoal, antes de começar essa aula, já quero pedir para você deixar seu like, compartilhar com seu amigo que é arquiteto, engenheiro ou designer e também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem aula nova aqui na Construtiva, tá joia? A gente vai chegar na nossa aula de número 4. Aproveito também aqui o início da aula para convidar vocês a conhecerem também o nosso curso online, que é o método 3C, que é o Conheça, Conquiste e Converta Novos Clientes para o seu escritório. É um curso 100% online que você pode assistir quando e onde quiser. Se você ficar interessado, é só clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai lá para a página e também vai entender tudo sobre preço, prazos, valores, hora-aula, tudo mais. Tá joia? Vamos lá. Vamos falar aqui, a gente tem falado aqui das 4 questões aqui, né, que você tem que ter em mente quando você está fazendo a gestão do seu escritório, né? Então, a gente já falou na aula passada sobre marketing e a aula de hoje, quando eu falo de organização, eu quero falar um pouco mais sobre a área interna, né? Toda a questão de pessoal, normas, padronização do produto, os prazos de produção, financeiro, então toda essa parte interna e também da parte comercial, como é que você organiza a parte comercial para acompanhar as propostas, para fechar melhores contratos, para não esquecer, às vezes, de cobrar uma proposta que você enviou, ou às vezes uma parcela que o cliente ainda não pagou. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou dar algumas dicas bem básicas aqui e também vou dar a dica do Trello, que é um organizador assim muito interessante, que é utilizado por diversos escritórios e que também pode ser uma solução para o seu escritório. Bom, eu quero falar um pouco sobre a organização interna de pastas e arquivos. Toda vez que você abre um projeto novo, eu quero que você abra uma nova pasta de arquivos dentro do seu Dropbox, do seu Google Drive, do seu computador, enfim, onde quer que você faça o backup de todos os seus documentos. Por quê? Se você fechar uma pasta virtual só sobre aquele projeto, você vai ter muito mais facilidade para achar todos os documentos. Ah, onde é que está o topográfico? Onde é que está a informação básica? Já vai estar tudo ali. Então, primeira coisa é essa. Eu gosto de ter uma organização por pastas e depois eu também coloco os projetos que eu já finalizei numa pasta projetos finalizados e eu deixo o restante dos projetos que são meus projetos correntes numa outra pasta para eu saber o que está ativo, o que eu tenho ainda de responsabilidades para entregar para os meus clientes. E aqui eu quero dar um exemplo de uma nomenclatura básica, assim. Eu trabalhei durante muitos anos na Davos, a gente tinha uma, duas auditorias por ano, daquelas questões todas da ISO, né, do Sistema de Gestão da Qualidade. E uma das coisas mais importantes era a questão da nomenclatura. Por quê? Já cansou, né, aquela história, né, de versão final, finalíssima, agora vai do projeto, né? Então eu quero dar um exemplo aqui bem básico. Não é a nomenclatura que eu uso no meu escritório, mas eu uso um pouquinho mais complexa do que essa, mas essa é a mais simples possível, que eu acho que atende melhor a maioria dos escritórios, tá? Então, tá aqui. Em vez de você ter o arquivo mais maluco do mundo para cada fase, para cada versão do projeto, você pode ter assim, por exemplo, loja, underline, José das Couves, underline, EP, underline, R00.pwg, que no caso aqui é uma extensão de arquivo AutoCAD, né? O que essa nomenclatura quer dizer? Inicialmente eu falei qual que era a tipologia de projeto, então em vez de loja podemos colocar ali apartamento, casa, academia, enfim, o que quer que seja. Depois a gente vem para o nome, pode ser o nome comercial, né? Se for, por exemplo, corporativo, Savassi, por exemplo. Então você coloca ali o nome do escritório que você está fazendo. E aí depois vem a fase de projeto, o EP no caso é o estudo preliminar, né, que é a primeira etapa de projeto, mas poderia ser um anteprojeto, poderia ser um projeto legal, poderia ser um EX, né, de executivo, você vai colocar essa nomenclatura aqui, e depois o R00 ele vem controlar o que? As revisões do projeto. Então, se é a primeira versão do projeto, ela é 00, é a emissão inicial, e depois se você tiver 1, 2, 3, 4 revisões, você vai colocando R01, R02, R03, R04 e assim por diante. Então, sempre que você entrar na sua pasta lá de projeto, estou fazendo aqui o projeto da loja José das Couves EP. Eu tenho que passar aqui para o estagiário a última versão do estudo, para não ter erro ali na hora de fazer o executivo. Então eu vou olhar ali, loja José das Couves, EP R00, aí eu já vou estar lá na R03, por exemplo. Eu sei que o R03 é o último arquivo e dou prosseguimento nos trabalhos, tá bom? Então essa é a primeira questão.
Sobre agora a organização comercial, para você fazer gestão o quê? De contratos, né, do escritório e também de futuros contratos do escritório. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o funil da prospecção. O funil da prospecção, ele tem muita semelhança lá com o funil que eu falei na aula de marketing aqui, mas você tem etapas diferentes. Aqui é depois da ação, então as pessoas já falaram com vocês. Então você vai ter primeiro um contato inicial com o cliente, e aí você vai ver. Ah, esse cara quer uma casa lá em Pernambuco, eu não atuo em Pernambuco, então ele já não é um cliente qualificado para eu seguir em frente. Ou não, eu só faço projeto de apartamento. Não, ele tem um apartamento e fica aqui na região metropolitana, eu atendo. Então, ok, ele vira um cliente qualificado, ele passou de fase. A partir desse momento, você vai ter uma conversa com ele, vai ver tudo que ele precisa, e se você também já tem material suficiente para fazer uma proposta, então você pode agendar, né, uma medição, uma reunião com ele, para você tirar o máximo de informações e poder enviar uma proposta na medida certa para ele. Então ele pula mais fases, né, ele vai lá para a proposta enviada. Assim que ele está na proposta enviada, ele tem dois caminhos, né? Ou ele vai fazer algum tipo de negociação, ele vai fechar com você, e tem também o terceiro caminho, que é simplesmente ser uma proposta enviada que não agradou ele, ou que não atendeu ele, ou que o preço ficou um pouco mais alto do que ele imaginava, então ele vai acabar caindo aqui para o perdido, né? Então é um bom local para você deixar as propostas enviadas, porque você pode ver, né? Ah, daqui uma semana eu vou cobrar o pessoal que eu já enviei proposta semana passada, né? E tem o melhor caminho de todos, né, que é esse aí do contrato fechado. Então a pessoa está aqui com o contrato fechado e depois ela entra como fluxo de projeto do seu escritório. Lembrando que todas essas etapas aqui, às vezes um cliente qualificado ele pode falar que desistiu, então ele já vai para o perdido. Uma proposta enviada vai para o perdido. O contato inicial e que é um cliente que não é qualificado o suficiente, ele também vai para o perdido, né? O contrato não, o contrato ele já tem ligação com os processos internos. Eu vou mostrar aqui para você o Trello agora para você entender um pouco melhor como você pode organizar isso para o seu escritório. Bom, pessoal, estou aqui no Trello, não vou abrir, né, aqui as minhas pastas aqui no meu escritório, mas vou colocar aqui, criar um novo modelo aqui, para que a gente consiga fazer um quadro, né, e que você consiga entender como é que a gente pode fazer essa organização. Então, basicamente, você vai entrar em Trello.com, né? No caso, eu estou logado como Daniel Carvalho Arquiteto, você vai logar da forma que for também. Então, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar, vou criar um novo quadro, né? Você também pode usar algum template, alguma coisa, mas vou criar um do zero, tá? Então, esse quadro vai chamar Gestão Comercial, tá bom? Então, vamos lá. Quadro criado, ele vai ser um quadro particular inicialmente. O que eu gosto de colocar nesses quadros aqui, gente? Primeiro, né, da gestão comercial, a gente sempre está fazendo a prospecção de clientes, então primeiro tem o contato, né? Contato inicial. Então essa é a primeira coluna que eu tenho aqui, depois eu vou adicionando cartões aqui, tá? Vou alterar esse pano de fundo aqui, botar uma cor, porque senão a gente vai ficar quase doido. Na segunda lista, eu vou colocar aqui cliente qualificado, foi o que eu falei depois para vocês. Depois tem o proposta enviada. Proposta enviada. Depois tem o contrato fechado e o perdido. E aí eu também posso colocar cores aqui em tudo, tá? A gente tem uma forma aqui de padronizar tudo. Então, eu coloquei já as etapas. Isso daqui normalmente é chamado de Kanban, né? É um quadro que você pode mexer nos cartões e fazendo a gestão da forma que você quiser. Então, eu vou adicionar um cartão aqui. Vamos lá. É o José das Couves, que entrou em contato comigo. E ele tem uma loja. Aí eu mando adicionar esse cartão. Tá? Então, o que eu vou poder fazer nesse cartão? Eu vou poder fazer a alteração de tudo aqui dele, né? Eu vou entrar clicando aqui no cartão e aí eu posso deixar uma descrição aqui. Então, eu vou colocar aqui que o José das Couves ele tem uma loja e vai realizar a ampliação da mesma. A loja dele fica no bairro Floresta, em Belo Horizonte, MG. Então eu já deixo aqui uma descrição básica aqui, então eu já tenho uma descrição de que é o José das Couves. E eu posso colocar algumas etiquetas, né? Então vou colocar aqui uma etiqueta, por exemplo, uma etiqueta vermelha. Eu vou chamar, as etiquetas vermelhas são sempre comerciais. São projetos comerciais. Então eu já consigo ver depois que ele é um projeto comercial, vou colocar a etiqueta aqui nele. E aí também posso colocar algumas atividades, checklist, data de entrega.
Por enquanto, eu tenho que ter um contato inicial com ele, né? Então, eu não vou colocar nada. Ok, o José das Couves está aqui, então ele é um projeto comercial e é uma loja. Ok, conversamos e já percebi o quê? Ah, ele tem uma loja, é aqui em BH mesmo, eu atendo também pessoas que fazem reformas de loja, então ele é um cliente qualificado. Então, eu venho aqui, vou editar de novo o cartão dele e vou colocar algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho que entregar, combinei com ele de entregar essa proposta no dia 28. Então, vou salvar aqui e também na data de entrega eu consigo definir um lembrete e tudo mais. Vou colocar aqui que um dia antes eu vou ser lembrado de fazer essa proposta aqui dele, né? E eu tenho um checklist também, né? Eu vou adicionar aqui um checklist de coisas que eu tenho que ver lá, né? Conversando com ele e tudo mais, sei lá. Primeiro eu tenho que agendar a visita, aí depois eu tenho que fazer um levantamento, saber o programa, né, de necessidades dessa ampliação. E aí eu tenho as tarefas aqui que eu tenho com o José das Couves, né? Então tá aqui. Se quiser a gente pode atribuir uma pessoa também, se você tiver uma equipe maior, mas se você tem um escritório pequeno, só com um sócio, você consegue colocar aqui. Ah, eu vou anexar a planta aqui. Vou colocar um link do Dropbox ou do Google Drive, onde tem a planta já. Então tem alguns documentos aqui que o José das Couves já me mandou, umas fotos da loja, então eu consigo anexar tudo aqui. Beleza, maravilha então. Consigo colocar uma capa aqui, então, sei lá, vou botar uma capa, vou pesquisar aqui, deixa eu ver se consigo achar. Store. Coloquei aqui, vai ser uma vendinha aí e tal, coloquei uma fotinho, só uma coisa aí para diferenciar dos outros, botei uma capa, né? Posso alterar essa capa também, para ela ficar por trás, pela frente, enfim, da forma que a gente achar melhor, tá? Estou deixando dessa maneira para que a gente tenha as informações. Então aqui eu vou fazendo o controle, e aí vamos supor que sexta-feira, beleza, eu consegui agendar a visita para sexta, eu fiz um pequeno levantamento para saber as áreas e já tenho um programa de necessidades. Então eu já cumpri as tarefas aqui dessa primeira etapa, né, que é a etapa de proposta. Então, ok, beleza, Zé das Couves, maravilha, já consegui resolver tudo. Aí chegou segunda-feira e eu enviei a proposta lá para o e-mail do José das Couves. E aí o José das Couves recebeu a proposta, ele deu uma olhada, ele viu como é que era, tudo que eu entregava, ele foi entender tudo. E aí o José das Couves tem os três caminhos que eu falei. Ou ele vai negociar, ou ele vai fechar o contrato, ou ele vai ficar no perdido, né? Então eu venho aqui e coloco também mais alguma informação aqui que eu queira, né? A gente pode colocar mais informações aqui, né? Então eu vou editar aqui na descrição que o valor, né, da proposta foi acordado em X reais, né? Então eu consigo, vou colocando mais informações aqui nas descrições, posso colocando atividades aqui também, né, de tudo que eu coloquei. E aí, beleza. Chegou, ele queria ver se tinha algum desconto à vista. Eu falei que concedia um desconto à vista para ele no caso, e ele virou um contrato fechado do meu escritório. Então, o projeto do Zé das Couves ele passou a ser um projeto corrente meu. Então, ele já não faz mais parte da gestão comercial. Então, ele já está lá na parte de contratos fechados, ele já vai estar em outro Kanban aqui, né? Então a gente vai passando e, por exemplo, se o Zé das Couves não quisesse ter fechado o projeto, eu jogava ele aqui para o perdido e aí, vida que segue, vai ter outros clientes, eu vou qualificar eles, mandar proposta e tudo mais. Então eu acho bem interessante para você utilizar aqui, tá? Então vamos lá, vamos para Home aqui. Eu vou agora colocar um quadro de gestão de projetos, tá? Vou pintar ele de azul aqui e vou criar esse quadro, tá? Então, o que eu acho interessante quando a gente está fazendo gestão de projeto? Eu gosto sempre de pensar igual a gente pensa nos sprints, né, que as startups fazem. Então, do and done, né, que é o que você tem que iniciar, né, o que você está fazendo, o que foi feito e o que está finalizado, né? Então, vou colocar aqui a primeira etapa para iniciar, né, os projetos, depois tem os projetos que estão em processo, depois tem os projetos entregues, né, que podem ter alguma revisão, então eles voltam ali para a questão em processo, e também tem os finalizados, que eles vão lá para uma etapa, uma outra etapa, né? Então vou adicionar o cartão aqui, né? Então o José das Couves, nosso amigo lá, ele foi e a loja dele lá do Floresta virou um projeto corrente nosso mesmo, então eu clico aqui e vou colocando
mais informações aqui, né? Então eu vou colocar aqui uma etiqueta que ele está na fase de estudo preliminar, né? Para eu não confundir ele com outros, né, projetos. Então ele está na etapa de estudo preliminar. Então é uma expansão de uma loja, né, de 100 metros quadrados. Eu coloco aqui. Já coloquei levantamento, já coloquei tudo mais. Então aqui coloco o programa, né, de necessidades, né, do Zé das Covas para eu não esquecer. E aí eu vou colocando um checklist, né? O que eu tenho que fazer, né? Então, o checklist EP, né? O que eu tenho que entregar aqui nessa etapa primeira com ele. Então, eu tenho que fazer a planta do primeiro pavimento. Coloco aqui. Aí depois eu tenho que fazer a planta do mezanino, né? Que eu estou prevendo. Depois eu tenho um corte transversal, um corte longitudinal. Eu tenho que fazer elevações das áreas molhadas, elevações da loja. Tenho que fazer também as imagens, né, 3D. Vamos colocar aqui imagem, como eu combinei aqui de fazer 3 imagens, né, para ele, uma imagem da fachada, uma imagem do primeiro pavimento, uma do segundo. Enfim, esse é tudo que eu tenho que fazer para fazer a entrega do EP, né? Eu posso colocar algumas datas de entrega para cada coisa, mas não precisa. Eu vou colocar uma data de entrega aqui, vou entregar no próximo mês aqui para o Zé das Couves, né? Então, vou colocar aqui que eu vou entregar no dia 30 de outubro. Vou salvar. Então, eu tenho um checklist aqui, eu vou fazendo o acompanhamento, posso colocar algumas pessoas responsáveis, caso eu tenha uma equipe maior. Posso colocar uma capa, que já é alguma imagem do projeto e tudo mais. Vou deixar só verde aqui. E aí vou colocando mais informações aqui. Então eu consigo colocar outro checklist, eu consigo colocar outras etiquetas, eu consigo colocar mais membros e eu fico já com as informações todas aqui. O que vai acontecer? Tem que iniciar esse projeto. Então ainda estou dentro do prazo e tudo mais. E aí eu passei lá para o estagiário terminar de repassar o levantamento para a gente começar. Então esse projeto já está em processo. E aí a minha equipe já está desenvolvendo o projeto. Então, beleza, já resolvemos as questões do primeiro pavimento, já resolvemos as questões de mezanino. Isso aí liberou os nossos trabalhos. Então, 2 de 9 tarefas já estão feitas. Maravilha. Daniel, você esqueceu de colocar um item aqui. Você tem que montar a apresentação também para o cliente. Então, a apresentação do EP também está aqui, né? Vai ser a última coisa. Então, ok, passou mais uma semana. Pessoal da equipe, a gente já terminou todos os cortes e a gente começou já as elevações. Então, olha só, já está 50% finalizado o projeto, a gente consegue ver aqui. E aí, já fez elevações, vamos liberar lá para o pessoal do 3D. Então, já tem 6 de 7, falta uma semana, eu estou controlando aqui o processo. E aí, terminei as imagens e montei o caderno. Então, já estou com tudo pronto. Se quiser, posso adiantar até essa reunião com o Zé das Couves e vou olhando os outros projetos em processo aqui e faço a entrega para ele aqui do EP. Então, isso daqui está entregue, finalizei, né? E caso o Zé das Couves já queira, né, a gente já deixa aqui em processo de novo e a gente já muda a fase de projeto, beleza. Acabou a etapa de projeto, de estudo preliminar, a gente vai passar, por exemplo, para a etapa de anteprojeto, né? Então ele já está aqui no anteprojeto de arquitetura, e aí eu já mudei a fase, e aí vamos desenvolver também. Eu abro um outro checklist aqui, vou ocultar os concluídos, né? E aí vou colocar aqui um checklist, né, do anteprojeto de arquitetura, e aí continuo colocando mais itens aqui e colocando os itens aqui para você iniciar a próxima etapa. Depois que o projeto foi entregue, beleza, fez o executivo e tudo mais, projeto finalizado, Zé das Couves acabou, e aí eu tenho outros projetos para iniciar. Então é bem interessante essa gestão aqui por cartões aqui do Trello, porque você consegue ver a data, né, de entrega, você consegue ver quantas tarefas faltam, que etapa de projeto você está, e quando os projetos estão em processo, se tem muita coisa na fila para começar, se tem muita coisa para entregar, você fica com tudo organizado aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se você ficou interessado em saber mais sobre vendas, marketing e empreendedorismo para o seu escritório de arquitetura, engenharia ou design, não deixa de conferir o nosso curso online, que é o Método 3C, que é um curso 100% online, você pode assistir quando e onde quiser, e o link está aqui, é o primeiro da descrição, tá bom? Até semana que vem, até a aula de número 5.